Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos a 3ª vez que Jesus aparece ressuscitado para os seus discípulos. Aqui nós temos também 3 realidades essenciais que são manifestações de Jesus Cristo ressuscitado na nossa vida. Se nós olharmos bem, o Evangelho nos traz 3 coisas, 3 pontos de reflexão que nos levam a adentrar nesse grande mistério da experiência com Jesus ressuscitado. O primeiro ponto de reflexão é a igreja, porque veja que Pedro diz que vai pescar, os discípulos dizem que vão com ele, e eles sobem na barca e vão para o alto mar. Passam uma noite inteira, mas não pescam nada. Veja que aqui nós temos o primeiro sinal de Cristo ressuscitado no mundo, que é a igreja. Mas para que a igreja ela possa verdadeiramente ser um sinal de Jesus Cristo no mundo, desse Cristo ressuscitado, essa igreja ela precisa fazer a vontade de Deus. Por isso que o segundo aspecto é esse fazer a vontade. Veja que Jesus Cristo, quando eles voltam, ele pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Eles dizem que não. E Jesus vai dizer: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Veja que esses homens passaram a noite no alto mar e não pescaram nada. E é claro, todo bom pescador sabe muito bem que na beira da praia não dá
muitos peixes. E ali Jesus pede para que eles lançassem a rede à direita da barca. Veja que aqui o termo direita da barca, ao lado direito, aqui manifesta a vontade de Deus, porque a vontade de Deus se manifesta justamente pela sua palavra, que é o próprio Cristo, aquele que está à direita do Pai. A direita significa a destra, a mão forte de Deus, a vontade de Deus. Lançar a rede à direita da barca significa fazer com que a missão da igreja seja verdadeiramente uma manifestação da vontade de Deus. Por isso que Jesus Cristo, lá no início do discipulado desses homens, Jesus vai dizer a ele: segue-me e farei de vós pescadores de homens, porque é para isso que todos nós somos chamados, para esse caminho de seguimento a Jesus Cristo. E assim deve ser a nossa vida. Por isso que nós vemos ali Jesus falando para que eles joguem a rede do lado direito, ou seja, para que a igreja possa lançar a rede, que é a obra de evangelização, da forma correta. E qual é a forma correta? Segundo a vontade de Deus. Mas para que a vontade de Deus seja realizada, é necessário que essa vontade ela seja realizada com uma profunda, reta intenção, com o desejo de salvar almas para o reino dos céus. Depois nós temos o terceiro aspecto dessa manifestação de Jesus Cristo ressuscitado. Veja que esses homens, eles ali vão fazer essa pesca milagrosa e ali eles vão pescar muitos peixes. E aqui nós vemos algo também belo, porque na missão em jogar a rede, segundo a vontade de Deus, nós temos essa experiência do milagre, da obra da graça acontecendo. Nós temos uma experiência porque na mesma forma, no mesmo momento que nós alimentamos os outros, nessa obra de evangelização, nós somos também alimentados, porque uma vez que nós lançamos a rede e conseguimos atrair muitas almas para o reino dos céus, nós que contemplamos essa obra de Deus acontecendo através das nossas mãos, nós também nos sentimos reanimados, alimentados para permanecer no caminho, para permanecer na barca, para que dessa barca possamos lançar a rede, a missão, mas sempre segundo a vontade de Deus. Por isso que nós vemos hoje no Sagrado Evangelho esses três aspectos que são muito importantes para a nossa vida, que nos fazem realmente reconhecer que na missão nós temos uma verdadeira experiência de Deus. Na missão nós nos tornamos capazes de participar da vida e da missão da obra, dessa missão de salvar almas para o reino dos céus. Na missão nós temos a verdadeira experiência com Cristo ressuscitado, porque é nessa missão que nós fazemos a vontade de Deus. É nessa missão que nós nos tornamos manifestação da vontade de Deus, ou seja, manifestação do próprio Cristo nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.